entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda, 23 de janeiro de 2017. Muito bom dia, ouvinte amado. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Olha aí, minha gente, ele estava voltando da igreja enquanto deixava filhos netos em bairro da Zona Leste de São Paulo. Criminosos que chegaram em 3 motos o abordaram e o homem acabou morto. Essa notícia que se espalhou aí pelos noticiários do Brasil inteiro traz à tona uma questão das mais complicadas e graves que muita gente traz para uma reflexão. Muita gente pensa que o fato de servir e buscar a Deus torna a pessoa imune às adversidades da vida. Você conhece alguém que pensa e age assim? O que responder àqueles que questionam onde Deus está quando coisas ruins acontecem a pessoas boas? Jesus foi claro quando nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que era preciso que mantivéssemos o bom ânimo porque ele venceu. Como manter a fé firme e o bom ânimo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor e as pessoas ainda questionam onde está o Senhor? Você está sabendo que após a morte do ministro Teori Zavascki, dezenas de hipóteses foram lançadas na internet, né? Curiosamente, o que vemos é uma multiplicação de posts como se fossem notícias apontando supostas causas do que seria um atentado. Na mesma linha, houve uma série de acusações à massoterapeuta que estava no avião acompanhada pela mãe. Ela foi chamada de um monte de coisas que não são aqui publicáveis, minha gente. Em várias partes do mundo, governos estão criando mecanismos para diminuir essas ações. Algumas redes sociais estão investindo muito dinheiro para conter essa onda. Você acredita em tudo que lê nas redes sociais? Já repassou ou compartilhou alguma mensagem, mesmo sem saber se era verdadeira? Você já acusou e julgou alguém a partir de publicações nas redes sociais? Quero ver a sua opinião e a sua participação no nosso Debate 93 de hoje. Um de nossos ouvintes dizendo: olha, Jesus foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida e meu maior desejo é viver para ele. Só que uma coisa me incomoda, diz ela. Sou dona de comércio e ir lá vendo bebidas e também tenho máquinas de jogos. Perguntei ao meu pastor o que deveria fazer. Ele disse assim que o Espírito Santo falaria comigo sobre o que eu devo fazer. Mas como ouvir a voz de Deus e ter certeza de que é Ele falando? E se eu tiver que parar de vender bebida, como ficará o meu sustento? Devo assumir corajosamente a postura de deixar tudo por obediência? Eu pergunto a você, querido ouvinte amado, o que você faria no lugar, na posição e na situação da nossa ouvinte? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Pastor Rodson Bulê, pastor auxiliar da Comunidade Evangélica de Mesquita. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje. O que pensa o senhor aí, pastor, sobre esse assunto? A nossa ouvinte conversou com o pastor e o pastor disse para ela: o Espírito Santo vai falar com você. Evidentemente é a postura dele, pode ser que alguns dos irmãos aqui tenham uma postura diferente, não cabe aqui julgá-lo, mas até identificar se é uma ação correta, adequada, se isso amadurece. Para algumas pessoas isso é uma transferência de responsabilidade. Eu quero entender um pouquinho da sua opinião sobre esse assunto e até encaminharmos esse tópico aqui. O que faz numa situação como essa? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, ouvintes. É uma situação em que a gente não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. A venda de bebida alcoólica e a bebida alcoólica, ela é uma indústria que destrói milhões e milhões de famílias, tal qual também os jogos. Na minha humilde opinião,
é incompatível que um cristão esteja propagando a venda de bebida alcoólica e a jogatina. O que me parece é que está muito claro aqui, o Espírito Santo não vai falar, o Espírito Santo já está falando. A Bíblia diz no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 15, que a paz seja o vosso árbitro, o árbitro do vosso coração. Então, se eu estou diante de uma situação em que eu não tenho paz, já é sinal que o Espírito Santo de Deus já está falando. Então, assim, para mim é ponto pacífico, é muito claro. Essa irmã, ela tem de entender que o sustento dela não está na venda da bebida alcoólica, o sustento dela não está no jogo, na propagação do jogo, mas o sustento dela está no Senhor. E se o Senhor não a sustentar, ninguém mais a sustentará. Quero continuar ouvindo aqui a opinião dos nossos amados debatedores, ouvindo a pastora Leia Mendonça, cantora da MK, pastora auxiliar da Igreja Batista Renovada Nova Jerusalém, na Ilha do Governador, nossa querida Leinha. Bom dia, Leinha, seja bem-vindo ao nosso debate 93 de hoje. Bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. E eu também concordo plenamente com o pastor Holdson Boulet. Oh, que nome, né? Chique, coisa linda. Isso é bullying. Eu concordo, eu concordo plenamente, né? Embora a Bíblia não proíba a bebida alcoólica, a Bíblia não fala, você não pode fazer isso, mas existem inúmeros versículos que nos advertem quanto ao perigo da embriaguez. Então a gente está sempre no púlpito falando contra bebida alcoólica, que tem destruído tantas famílias, que tem matado tantos jovens, jogatina, a probabilidade de uma pessoa se viciar é tão grande, né, em ambas os pontos que estamos abordando aqui, que no púlpito, na igreja, a gente tem um discurso e de repente a gente abre um comércio e vai vender exatamente aquilo que a gente está condenando na igreja, né? Então a gente tem que conversar como gente grande. Até pouco tempo, os pastores proibiam. Eles falavam, você não pode fazer. E não explicava. E, na verdade, a gente precisa entender que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quando o pastor desta jovem, desta mulher, disse, olha, Deus vai falar contigo, é porque, de repente, ele não tinha assim, uma palavra taxativa para ela. Mas nós estamos ao redor da mesa e vamos conversar sobre hipocrisia, sobre sinceridade, sobre estar vivendo de acordo com o que a palavra nos sugere viver, né? Nos ensina a viver. Então, eu acho que ela, na igreja, ela é uma coisa e no comércio ela é outra, fica um pouco hipócrita. E ela ainda diz assim, devo assumir corajosamente a postura de deixar tudo por obediência, significa que ela já deu a resposta para ela mesma. Só fazer uma intervenção leve em defesa da nossa ouvinte, quer dizer, quando ela procura a orientação, talvez não seja uma atitude hipócrita dela, mas até sincera. Dizer, não, olha, não estou nem falando só dela. Existem pessoas que no púlpito pregam uma coisa, assim, mas fora do púlpito vive outra. Então, isso é de fato uma, assim, eu vou falar bem mansinho, assim, uma hipocrisia. Ficou melhor. Reverendo Júnior César, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Reverendo Júnior, muito bom dia, seja bem-vindo. Vou perguntar ao senhor, não que eu não saiba, reverendo, o senhor sabe que a gente tem que dar aqui a voz aos nossos ouvintes, né? Sim. E pode ser que alguém pense da seguinte forma, a Bíblia nos orienta a evitar, porque embriaga, porque tira o nosso centro, porque nós temos diversos exemplos bíblicos que mostram o quanto isso é complicado, traz uma palavra mais forte, mais clara ainda para a liderança, a responsabilidade que tem, não é o único ponto, mas esse é um dos pontos. Mas proíbe a venda? Não. A Bíblia o senhor está entendendo que eu não estou defendendo, estou dizendo o seguinte, que para muita gente é o seguinte, olha, eu vendo. Se a pessoa quiser comprar, ela compra, ela consome. Estou defendendo, não. É para poder explicar por que a pessoa, a nossa ouvinte pode dizer assim, mas JR, eu não bebo. A Bíblia diz que eu não posso beber. O que significa colocar à venda? O que significa facilitar às pessoas a chegada de um produto como esse? E depois eu vou elencar uma lista aqui de outros. Eu acho que, na realidade, não há proibição da venda, né? Assim também como não há proibição do consumo.
né? Há critério para isso. A Bíblia é criteriosa, a Bíblia fala sobre embriaguez, a Bíblia tem vários versículos que mostram os efeitos da bebida forte, da embriaguez na vida das pessoas. Agora, não tem nada sobre venda. O que eu acho é que nesse meio eu tenho a sensação de que a ouvinte acredita que é a única forma que ela tem de se manter. Uhum. E esse é o problema para mim. Esse é o problema. Eu acho que a vida ela é feita de escolhas. Uhum. Né? Então, Jesus, quando ele chamava um discípulo, a escolha era seguir Jesus e negar a si mesmo, ou tocar a sua vida do jeito que você achava que tinha que tocar. Né? Algumas pessoas resolveram seguir Jesus e deixaram tudo. Ou foram aprendendo a deixar ao longo da caminhada, né, digamos assim. Outras não, simplesmente voltaram atrás. Outras já começaram a seguir e quando Jesus fez um sermão fortíssimo, resolveram ir embora. E Jesus foi lá e mandou os outros também embora. E eles falaram, não vamos. Nós vamos ficar. Então, assim, não há a proibição. Quando não há um texto bíblico que deixe bem explícito aquilo que é pecado, né, eu costumo voltar àquela velha fórmula, né, que a Léa já até citou aqui, o versículo lá em 1 Coríntios 6, 12 e 13. Né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Né? Todas as coisas me são lícitas. Olha para o ouvinte agora. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tá? E nem todas edificam. Então a pergunta é simples, ou as perguntas são simples. É lícito? Edifica? Convém? É para a glória de Deus? E aí pessoa. A gente consegue sim nessas coisas todas? Ok, se não consegue, é hora de repensar. Agora, me preocupa, JR, só para concluir essa primeira fala, me preocupa colocar venda de bebida alcoólica e máquina de jogo no mesmo bolo. Então as duas coisas não isso daí é complicadíssimo, porque máquina de jogo, que máquina de jogo é essa? Caça-nico, se for, é proibido. Não deve ser. Né? Não deve ser. Então, deve ser aquela que pega o coelhinho. O negócio de ursinho de pelúcia, não? É isso é não? jogo? Tá entendendo? Ué, você compra, não é não? Não, pegar um bonequinho não é jogo. Eu não sei se eu penso... É um joguinho. Como é que você descobre? Não, eu nunca peguei, não. Mas ninguém pega, não, Léo. Ninguém pega. Se eu tivesse você já ido lá, eu teria falado. Já tentou? Eu já tentei pegar. Já tentou, Tassi? Já tá entendendo? Aqui não pega, não. A gente começa a arrumar subterfúgios. É simples. O pastor falou assim, ó, o Espírito Santo vai falar com você. Para um pastor falar isso, pode ser que não seja isso que eu tô falando. Para um pastor falar isso é porque ele já tentou e a pessoa não ouviu. Não, mas tem o outro lado, pastor Júnior. O Espírito Santo vai falar. Hoje está quer tão desenvolver mediador, a maturidade da pessoa, porque há pessoas que querem que você responda para ela se deve almoçar ou não. Aí você diz, meu filho, é o seguinte, Deus vai falar com você presta atenção, você vai para oração, você lê a palavra, Deus vai falar, porque senão você cria um monte de gente dependente. Mas sabe o que eu acho, JR? É que o maior problema é que nós temos grande dificuldade para ouvir. Essa é a questão. Ô pastor Tassi Júnior, nós queremos ouvir o senhor, viu? O pastor da Assembleia de Deus em Bom Sucesso, ali na Barra da Tijuca, muito bom dia. Como é que faz aí, pastor? Bom dia a todos os debatedores. De fato, é um assunto que eu procuro tratar com muita sensibilidade, porque envolve uma complexidade de fatores. Por exemplo, eu tenho a situação de ter alguém na igreja que tem rede de supermercado. E hoje no Brasil, se você tem um supermercado e você não vende cerveja, vinho, você vai ter dificuldades. Porque no Brasil, a venda, principalmente no verão, é o que alavanca o comércio de muita gente, essa venda de bebida alcoólica. Eu tenho pessoas que trabalham em hotéis e são que são incentivados a servir, a vender, a fazer a máquina girar. Tem gente que trabalha como garçom, que ganha um percentual, quanto mais vende a cerveja. Então, assim, é de fato algo bem delicado. Eu vou entrar aqui em defesa do pastor desta ouvinte. Do 1 João capítulo 3, verso 21, João recomenda dizendo que, amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. Eu acho delicado demais a gente sair colocando tudo num pacote
E eu iria por um caminho um pouquinho mais delicado. Eu não tô ficando em cima do muro, não, JR. Tá indo bem, tá indo bem. Eu acho que a gente tem que tratar cada caso, assim, com muito carinho. E, assim, claro, como pastor, eu incentivo tanto a pessoa não beber, quanto também não vender. Esse é meu incentivo. Isso, eu vou usar o púlpito em ilustrações de sermões para incentivar que isso não aconteça. Mas existem casos, por exemplo, tem um jogador de futebol e que às vezes ele tem que, por questão de publicidade, participar de um evento que vende cerveja, que vende a marca da cerveja. Então, assim, eu iria pelo caminho de que cada pessoa tem que ter, de fato, essa responsabilidade, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e de consultar o coração. O pastor citou aqui um lindo texto de que a paz no coração, ele é o árbitro de todas as coisas. Então, assim, essa querida ouvinte, eu acho que ela tem que, de fato, colocar isso em pauta de oração e pedir que Deus traga uma direção para isso. Então, assim, sem ficar no muro, eu não sei se eu consegui passar aí o que eu penso a respeito disso. Eu acho que essa reflexão é importante para a gente entender como isso é mais amplo, não é? Por isso que eu fiz a pergunta do o que vende. Olha, eu não bebo, mas eu vendo. O senhor trouxe mais um exemplo: supermercado, um evento. Nós poderíamos ampliar, casa lotérica. A casa lotérica, ela paga a conta da luz, da água, não são só jogos, mas que percentual que é o ganho ali relacionado à questão dos jogos. Então, a pergunta é o seguinte: existem coisas que não convêm, são inconvenientes, mas se a pessoa conseguir lidar com aquilo ali, ela consegue desenvolver. Daqui a pouquinho vai aparecer alguém perguntando se a pessoa trabalha lá na recepção do motel, trabalha lá não sei aonde do hotel, mas um hotel, entendeu? Um hotel, faz não sei o que lá. Começa uma série de coisas para dizer o seguinte: como é que se define isso? Entendeu? Se depende do indivíduo, depende do acompanhamento, depende do quê? Quando eu cito esses versículos, eu tô querendo mostrar que o crivo é pessoal. Eu acho que é pessoal mesmo. Você que tem que avaliar se é lícito, se convém, se edifica, para você chegar a essa questão da paz, né? Que os pastores estão falando aqui. Então, acho que o crivo, ele tem que ser pessoal. É você e Deus. Agora, eu que estou de fora, né? A Bíblia me dá uma outra orientação, que eu não devo julgar o meu próximo. Então, eu acho que esse também é o caminho. Eu estou de fora, eu posso caminhar junto, eu posso orientar, mas jamais condenar o próximo, porque esse não é o meu papel, eu não sou juiz. Esse assunto, ele é tão complicado que a gente, às vezes, parece que está pisando em ovos, né? Eu entendo tudo que todo mundo está dizendo, eu não quero ser radical, eu não quero ser aquela pessoa cri-cri da mesa, mas, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado. Aquilo que está me beneficiando, eu justifico, sabe? Eu não posso falar porque eu estou julgando. Então, o evangelho fica muito superficial. Eu penso que ele tem diretriz, né? O indivíduo precisa trabalhar. Ele arranjou um trabalho num motel. Ele tem que trabalhar. Ele trabalha no lugar que ele tem que beber bebidas alcoólicas. Mas é o trabalho dele. Então fica uma coisa muito superficial, gente. Eu fico me perguntando... O evangelho é isso mesmo? Olha, se for benéfico para você, não é pecado. Mas se não for benéfico, aí é pecado. Eu acho que a renúncia é exatamente abandonar aquilo que não procede, né? A Bíblia pode não dizer assim, não faça, mas a gente percebe que aquilo é destruidor. Então a gente tem que não pode ficar realmente passando a mão por cima. A gente aqui na mesa precisa ser mais objetivo. Eu fico me perguntando, porque não vai demorar muito, pelo que eu percebo, mas existe um movimento para a legalização da maconha. Então a maconha ela vai deixar de ser ilegal. A minha pergunta é: o cristão vai poder também vender maconha? Porque não existe nada na Bíblia que proíba, que seja taxativo. Mas a questão da destruição, a questão das famílias... Pastor, eu vou ampliar para o senhor então, já que vocês estão gostando de ampliar e querem respostas objetivas, vai ficar bom. Porque é o seguinte, o camarada vai farmacêutico, olha que coisa linda. Farmácia não é um lugar extraordinário. Farmácias de hoje são coloridas, bem iluminadas, né, Léia? Dá vontade de comprar remédio se você tá sentindo alguma dor. Não, mas eu achei bonitinho o remédio, é bonitinho e tal, não sei o quê, mas vende uma série de outras coisas.
vende preservativos, por exemplo, só para dar um exemplo, vende remédios que são inconvenientes, que são inadequados. Então, vamos lá, o crente então não vai ter farmácia mais, o crente não vai ter supermercado mais, ele não vai ter não sei o que lá, mas essa é uma pergunta que exige objetividade. A objetividade está exatamente nesse ponto, é identificar o coisa mais ampla, porque se o assunto for só bebida, tá resolvido. Bebida tá resolvido. A gente não bebe, a Bíblia diz que não pode, se não bebe, não vende. Toma, dá um jeito nisso aí. Ah, mas não dá, vai cair o negócio. A maioria dos ouvintes está afirmando aqui. Olha, eu no lugar dessa pessoa abriria a mão. Tem até um ouvinte que conta que ela e o marido dela tem uma padaria. E lá ela fala assim: aqui nós não vendemos nem cerveja nem cigarro. Todo mundo disse, vai cair o movimento. Ela disse, ó, Deus nos abençoou de uma forma tão especial que não aconteceu nada, diz aqui a nossa ouvinte Cecília, caso, ela entendeu? Não poderia vender pão doce, no meu caso, por causa da diabetes. Diabetes. Não, aí também é demais, né? Mas aí você já tá pegando pesado. JR, eu acho que a gente tá sendo objetivo. Por exemplo, uma pessoa que toma uma decisão pautada, conforme o texto que eu citei de 1 João 3:21, a pessoa consulta o coração e toma uma decisão. Eu conheço alguém, JR, que tem um laticínio de ponta. E um bom laticínio, ele tem que ter vinho. Um laticínio bom, grande. Ele abriu mão, falou, eu não vou pôr vinho laticínio aqui. Tem que ter vinho? É porque assim? Normalmente... Mistura? Laticínio, queijos e vinhos, né? Queijos e vinhos. Há um casamento desses dois. Na cultura, né? Então... Ele abriu mão e ele falou, eu não vendo. Ele vende suco de uva e não vendo. Então, assim, a parte do laticínio que ele comprou de vinho, ele colocou outros produtos e não tem vendido. E Deus tem honrado. Deus tem honrado. Conheço pessoas que abriram mão num restaurante de não vender cerveja e que Deus tem honrado. Então, assim, eu acho, Leia e debatedores aqui, que quando a pessoa tem essa consciência de consultar o coração e de poder ter a tranquilidade, sabe? Eu tô tomando a decisão certa, Deus vai me honrar nisso, sabe? Eu acho que Deus vai honrar de fato, e honra, e prospera. Essa ouvinte tá dizendo aqui, ó, eu devo abrir mão? Se ela sentir que de fato isso é conveniente para ela, Deus vai honrar, Deus vai cuidar dos filhos, vai cuidar da casa, o comércio vai prosperar. Então, assim, eu vejo, é que parece às vezes que eu tô querendo ficar jogando pros dois lados, né? Não, eu acho que é muito sério. A pessoa tomar essa decisão é muito sério. Agora, eu já tive a experiência da pessoa falar, pastor, eu vendo, isso não me preocupa. Isso não me incomoda. E tem vendido e tem prosperado. A pessoa tinha um mercado, hoje tem 8, tá crescendo e não se sente lesada, biblicamente falando. Então, pode falar. Pega leve. Não vou pegar leve. Que isso, não faz isso não. Primeira vez que eu tô contigo aqui na mesa. Tadinho. Fiquei tímida agora. Mas a Bíblia fala mesmo, né? Se a gente encontra paz naquilo que a gente está fazendo, maior é Deus. A Bíblia fala assim. Mas olha, tem certos versículos que a gente tem que tomar tanto cuidado, porque eu conheço um pregador, inclusive é muito próximo meu, que ele bebe, a igreja dele permite que se beba, né? Então ele bebe de entornar, ele não bebe mais água. Ele bebe, mas bebe mesmo. Conheço vários. Tá? Tem latinha atrás da mesa, tem latinha atrás da tampa do vaso, tem latinha de cerveja para tudo. Ele bebe mesmo, e ele prega. E JR, quando ele prega, o fogo cai. Mas fogo com álcool. Não, isso aí, entenda o que eu tô falando. E sabe o que ele falou pra mim? Isso não me condena. Você tá entendendo, pastor? Eu te amo, tô te vendo agora pela primeira vez, mas sabe, tem pessoas que não sabem se conduzir sozinhas. Não tem uma diferença aí não, gente? Acho que tem uma diferença aí, né? Tem uma pergunta que é o seguinte, só um pouquinho, pastor Júnior, só pra gente não sair do pregar, ele prega ou canta? Prega. Ele pastor, prega. Pregador. Ele prega. É o tipo de coisa assim. Não acusa. Sim, mas a Bíblia é clara quanto à questão do consumo. É clara em relação a isso. Não há dúvida alguma que existe uma orientação, uma determinação. E outra coisa, hein?
essa história aí de que igreja que permite, igreja que proíbe, isso é lá de 1519. Mas essa em igreja 1519 é que tem uma lista de coisas, não pode, pode. Depois, quando a pessoa conhece mais ainda a Bíblia, ela vai identificar que não é uma igreja que proíbe, ou seja, não é a igreja que te anistia, não é a igreja que te perdoa, não é a igreja que te condena. É a palavra de Deus. Enquanto uma pessoa confiar, a minha igreja permite, entra nessa pra você ver. Quem vai prestar conta disso diante de Deus é você, não é a igreja. A igreja vai prestar pelas contas dela. Então é necessário que a pessoa tenha cuidado em relação. Agora, isso em relação ao consumo. Eu vi a cena. Você descreve de uma maneira tão teatral, tão clara, que eu vi as latinhas. Eu vi a latinha. Só pra você entender, debaixo do púlpito, você contando aí, sabe o que eu vi imaginando? Um canudinho no bolso. O cara dando uma canudinha, sabe o que é esse canudinho assim? Escuta, JR. Meu Deus. Eu tô falando aqui, a igreja dele proíbe e permite. A igreja dele é assim. Graças a Deus hoje nós crescemos, as igrejas nos orientam e nós somos seguidos pela palavra. O que eu estou dizendo é que tem pessoas que não conseguem ser conduzidas. Mas esse é um sozinhas. Irmão viciado. Ele esse é um viciado, irmão. Mas ele diz eu que não vou deixar de dizer que ele é meu irmão. Porque nós estamos viciado, aqui mas é viciado, precisa cuidar. Agora, um dia bem. Essa casa cai, ainda mais com esse fogo todo. Não proíbe. Esse álcool. Mas álcool e fogo. O fogo é que eu tô falando é que tem reteté, tem corre, lata tem sobe vazia, na parede. como diziam os antigos. Lata vazia. Então, a Bíblia não proíbe o consumo do álcool, não proíbe, mas tem vários versículos que nos adverte quanto ao escândalo, a embriaguez. Ela não proíbe, mas limita o consumo. Limita, com certeza. Posso falar uma coisa? Vou até mais um pouquinho adiante. O apóstolo Paulo, quando ele escreve lá em Coríntios, ele diz assim: quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem coma demais e há outros que se embriagam. Então, se tem alguém se embriagando na ceia, é porque o vinho não era somente um suquinho de uva. E vamos lembrar que ele está condenando. Isso aí. E ele não está elogiando. Mas tinha isso lá na igreja. Ele está condenando. E ele está condenando. Ele está dizendo que está errado. Então, quer dizer, esse vinho que o pessoal tomava lá na igreja não era um suco de uva, era um suco fermentado. Porque exatamente para poder embriagar, né? Agora, a Bíblia fala aqui: não vos embriagueis com vinho. Porque no vinho... a dissolução. Eu estou um pouco preocupado com essa ouvinte, mesmo, de verdade, porque ela está indo numa rota muito perigosa. Tudo leva a crer que a consciência dela está acusando ela. Tudo leva a crer. Devo deixar tudo por obediência, estou me sentindo incomodada. Perguntou para o pastor. Pois é. Perguntou para nós. E assim... já está respondido. Para ela está respondido. E o que me preocupa é que quando uma pessoa ela toma uma atitude violentando a consciência, toda violência contra a própria consciência vai gerar depressão. Em algum momento essa alma culpada vai procurar um algoz. Ela vai se sabotar, ela até pode vender, mas vai ter áreas na vida dela, emocionalmente falando, travadas, porque ela vai procurar alguém ou alguma circunstância para se autopunir, para tentar purgar essa culpa que ela está tendo. Olha, aqui um ouvinte, minha gente, perguntando, para ampliar, perguntando aqui, ele tá ansioso, já mandou uma mensagem várias vezes. Vou ler agora, irmão. Ser ator é pecado? Pergunta o nosso ouvinte. Gostaria dessa resposta, preciso saber se estou pecando ou não, pois ator está sujeito a muitas coisas, inclusive a cenas até inadequadas. Olha, toda profissão que existe nesse mundo, você não é obrigado advogado não é obrigado a pegar todas as causas, professor não é obrigado a dar aula em qualquer lugar, pastor não é obrigado a pastorear em qualquer igreja, então você tem escolhas, tá? E eu acho que essas escolhas precisam ser feitas. Você pode ser ator,
mas necessariamente você não precisa escolhe, de fato. Ser um ator pornô, por exemplo. Você tem escolha. Mas às vezes não é pornô, mas está na novela das 8. Sim, mas tem escolhas. Você tem escolhe. escolhas. Mas nem todo mundo pode, porque a minha prima trabalha lá na... Quem está começando não escolhe nada. Quem está começando pega o papel que te aparecer. O que vier, não pode escolher não, meu filho. Quem escolhe é Tarcísio Meira. Mas aí é que tá... Veja bem. Tarcísio Meira. A escolha que eu tô falando, ela é mais ampla. Fazer ou não fazer. Não. Mas aí sabe o que é? A gente quer servir a Deus e quer se dar bem em tudo. E vai ter escolhas que a gente vai fazer que vai nos prejudicar. Sim, então. Tem renúncias que a gente vai fazer que não vai deixar a gente ir pra frente. Um ator que recusa ir pra cama com a atriz principal, ele não vai pegar aquele papel, não vai crescer. Vai ser um ator de terceira... São escolhas. Tônia Carreiro pode escolher. Então, quer ser ator? Não. O quê? Tônia Carreiro. Tônia Carreiro. Você buscou o Tarcísio Meira, eu busquei Tônia Carreiro. Uma afirmação a gente precisa ter em mente. Quem é o dono de tudo? Amém. Quem é o dono da minha profissão? Quem é o dono da minha vida? Quem é o dono dos meus filhos, dos meus netos? Agora eu posso falar neto, né? Tem neto, dois, pastor? Que isso, então, com essa carinha de menino? Quem é o dono? Deus é o dono. Se Deus é o dono, tudo aquilo que eu fizer precisa considerar o que Deus quer que seja feito. Amém. Então tem que ser isso. No comércio, o pastor aqui ele ampliou a nossa visão dessa questão da bebida, de venda, né? Tudo, em qualquer lugar, seja na Zona Sul, na Zona Norte, no subúrbio, seja em qualquer lugar, Deus é o dono. Então tem que saber o que Deus pensa desse negócio. Se Deus usaria esse negócio dessa forma que eu estou usando. Se Deus vai me usar na minha profissão, sabe? Dessa forma. Porque tudo que eu for fazer em qualquer lugar tem que ser para a glória de Deus. Ouvinte dizendo, JR, antes de eu me converter, eu fui professor de dança, formado e atuante por 12 anos. Contudo, depois que me converti, abri mão da profissão por causa do evangelho, do meu testemunho com meus irmãos. Atrapalha a minha comunhão com o Espírito, pois eu tinha que estar nos bailes, escutando músicas seculares e outras coisas mais que me incomodavam. Eu realmente estava em ascensão na dança e resolvi largar tudo por Cristo. Hoje não me faz falta nada. E é o que tem me prosperado em outra profissão. Diz aqui o nosso ouvinte. Você imagina bem, ele está falando o seguinte, ele deixou de abaixo. Escuta aí o crente velho crente, isso é para velho crente. O novo crente diz assim, eu ia a baile e não vou mais. O velho crente diz, tô doido para ir num baile. o novo crente diz assim, eu vou romper com isso, que isso me faz mal. O velho crente diz assim, tem nada a ver, não é nada a ver, problema nenhum. Escuta, velho crente, que às vezes você tem que ouvir do novo crente para entender o que é e o que não é dessa história, né? Ele está deixando claro isso aqui. Quantas vezes nós já ouvimos aqui pessoas que eram envolvidas com carnaval? E quantos desses foram alcançados pelo evangelho? Aí o camarada lá é porta-bandeira, é mestre-sala, a menina porta-bandeira, o cara mestre-sala, ou o cara é compositor. Isso aí é uma coisa que a gente não é desse mundo do carnaval, então a gente não entende. Mas no mundo do carnaval, essas coisas são muito apaixonantes. Isso é a vida inteira, desde pequenininho nisso. Quando a pessoa chega e diz assim, não, eu não quero mais. Nossa. Porque agora eu só danço para Cristo, eu só componho músicas para a glória de Deus, eu só vou cantar aquilo. Todo mundo diz assim, o camarada é o seguinte, bebeu muito, deve ser o cara lá. JR, nisso aí eu fecho 100%, eu acho que falta de fato na igreja dos nossos dias a capacidade de tomar decisões pautado na fé, na convicção do que decidiu. Serve para o ator, para o jogador de futebol e para tantas outras profissões, para o empresário que só nega imposto, para o empresário que compra sem nota, para o empresário que vende sem nota. Falta essa capacidade de vestir a camisa do evangelho de fato. Na biografia de Martim Lutero tem uma cena muito interessante, até foi colocada nesse último filme, que é muito, muito, muito boa para a gente poder pensar. Quando ele é levado ao julgamento, ele tem que fazer um manifesto na frente do cardeal, representante do Papa, e o padre que auxilia ele fala para Martim Lutero, só tem que entrar lá dentro e falar revogo. Só entra lá e dizer revogo. Você entra e fala revogo. Aí ele entra,
e não fala revogo. Ele defende aquilo que ele estava escrevendo, aquilo que ele estava falando. E tem uma frase que eu gosto muito de Martinho Lutero, que eu acho muito apropriada para este momento. Ele diz: eu não posso desfazer de tudo que escrevi e de tudo que eu disse, porque eu sou cativo a minha mente está cativa da palavra de Deus. Então, de fato, eu acho que hoje a pessoa que se converte, ela às vezes tem essa dificuldade de tornar a mente cativa à palavra do Senhor, de acreditar que é possível tomar decisões radicais, pesadas financeiramente, ou, por exemplo, pro ator dizer: eu não vou fazer parte dessa cena, não vou dar um beijo homossexual, porque isso é contra os meus princípios. Então, eu acho que falta na igreja, eu penso num todo, essa coragem de dizer: eu me converti ao Evangelho, eu sou seguidor de Jesus Cristo, eu me apaixonei pelos princípios do Evangelho, e agora a minha mente está cativa. Eu carrego princípios, eu não vou compactuar, eu não vou entrar por esse caminho. Ouvinte dizendo: JR, me desculpe, mas os debatedores não estão ajudando, estão em cima do muro. Olha, eu acho, ouvinte, o seguinte: viu? Não estão em cima do muro. Sou eu, tá vendo? Entendeu? Eu acho que não estão. Essa senhora já pediu ajuda ao pastor, tá pedindo ao debate. A gente precisa ser mais claro. Deixa eu explicar pro ouvinte aqui o seguinte: posicionamento, até onde eu entendi, ouvinte, eu sempre faço um resumo aqui, depois os ouvintes me pedem isso, entendeu? Porque às vezes todo mundo fala, nós estamos aqui olhando um pro outro, mas quem tá em casa, tá no trabalho, tá fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. O rádio é isso, né? Então pessoas pedem assim: JR, explica aí, resuma aí. O que eu entendi até aqui é o seguinte: não deve vender. Faz muito mal, é perigoso, é complicado. Existem os que vendem. Eles pediram a nossa orientação? Não pediram. Quem pediu foi essa ouvinte. Para essa ouvinte, o que está sendo dito é: não venda. Agora, se tem outras pessoas ouvindo, pensando, vendo ou não vendo, a resposta é a mesma. Mas espera um minutinho. JR, eu tô aqui com uma dívida de X, minha casa eu preciso de tanto para sustentar, eu fecho hoje ou eu fecho aos poucos? Eu deixo de vender imediatamente? JR, eu tenho uma banca de revista, eu tenho aqui um site, tenho uma casa lotérica, eu tenho aqui uma transportadora, sei lá o que for. Ele para de uma vez ou é aquele processo de: senhor, eu vou largar, eu já larguei, eu só vou sair do negócio aos poucos para não prejudicar terceiros, porque tem funcionário, tem outras pessoas, tem aluguéis, enfim. Como é que vocês identificam uma palavra objetiva e clara sobre esse assunto? Eu acho que a pessoa, ela precisa orar, planejar a sua vida, a sua mudança e seguir a linha, né? Não precisa ser de uma hora para outra, né? Eu acho que ela está num processo e ela vai se organizando para poder abandonar. Agora, tem que estar na linha do deixar mesmo. Tem que deixar. Quando assim, eu tenho uma preocupação muito grande com essas coisas, porque o universo que a gente convive é muito grande, né? Então eu diria, JR, o seguinte: olha, eu, Júnior, não venderia, tá? A bebida. Máquina de jogo, nem pensar. Nem a Dursim. Mas aí é uma posição minha, para minha vida, naquilo que eu entendo que Deus quer para mim. Eu não faria, tá? Agora, cada um tem que pensar a sua vida diante de Deus e diante da palavra e consultar aí a palavra, consultar a sua consciência, consultar a sua caminhada com Jesus para tirar as suas conclusões. Eu quero sugerir que esta nossa ouvinte compre o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus. Eu esqueci agora o nome do autor, mas é verídico, né? São histórias contadas de pessoas que tinham bares que vendiam bebidas, que vendiam cigarro e que vendiam um monte de coisas que a Bíblia nos orienta a nos afastar. E, a princípio, alguns tiveram baques, é claro, porque eles venderam tudo, largaram, abriram mão por causa do Evangelho. No início tiveram alguns baques, mas depois Deus foi dando orientações, né? E o final da história é que Deus abençoa aquilo que eles estão fazendo agora, sem precisar vender.
Sheldon. É lindo este livro. E esse livro vai dar um norte muito grande. Tá baratinho no site que a Marcela abriu aqui agora. Olha, em seus passos que faria Jesus. Agora, só uma palavra em relação a Léa. A Léa não defendeu o pastor que ela contou a história aqui, o rei das latinhas. Só para não ter dúvida, que tem ouvinte que achou que você estava concordando. Não, querida. Tá exatamente o oposto, dizendo que não pode. Sabe por quê? Olha só, aí a pessoa está dizendo que a gente está em cima do muro. Não estamos, não. A Bíblia não condena, a Bíblia não fala nada sobre bebida alcoólica, mas a Bíblia fala sobre as consequências de se beber. E tem pessoas que tomam um cálice e ficam satisfeitas. Tem outras que têm que beber muito, elas são compulsivas. No caso desse pastor, ele vai bebendo. É lata atrás de lata. E ele fica alto, daqui a pouco ele ri muito, né? É uma risadagem e ele acha que aquilo não tem problema nenhum. Eu sou contra essa atitude dele, porque ele está causando mal. E a Bíblia fala que nós não devemos nos embriagar. Tem uma palavra clara para os líderes. A Bíblia fala sobre o perigo da bebida. E a Bíblia tem exemplos clássicos, como de Ló, como de Noé, só para botar dois exemplos do que acontece, qual o resultado da bebida na vida de alguém. O ouvinte aqui dizendo, JR, meu pai bebia o tempo inteiro. Então, quem tem alguém envolvido com álcool na família, sabe, essa pessoa é a melhor pessoa para compartilhar com os outros. Isso, olha, não entra nessa, que na minha casa aconteceu isso. Eu acho que a gente tem que se posicionar como líderes, como pastores, de que não deve compactuar com a bebida. O Brasil é um país que não tem a cultura de beber nenhum tipo de bebida alcoólica com aquilo que a gente chama de beber socialmente. O problema é que quem bebe socialmente. Socialmente. Então, assim, a bebida no Brasil ela tá envolvida aquela questão da sexualidade, da sensualidade. Você vê as propagandas, você vê que ninguém bebe no Brasil para degustar a massa, para sentir o paladar do macarrão. No Brasil há uma cultura de se beber para perder a lucidez. Tá aí as campanhas aí de prevenção aí de acidentes, incentivando a não bebida no trânsito, porque tá impregnado na nossa cultura. Então, como líderes espirituais no Brasil, a gente tem que se posicionar, tem que incentivar de que não haja nenhum tipo de contato com a bebida. Eu tenho vários exemplos de gente que se perdeu, pastores, líderes de igrejas importantes que se perderam. Então eu iria por esse caminho. Quero agradecer a participação dos nossos ouvintes aqui no Facebook também, a Ruth Santos, obrigado aqui a Carolina, a Uli, muito obrigado aqui a participação especialíssima dos nossos queridos ouvintes aqui, a Carolina, o Uli, a Tatiana, a Nete, o Marcelo, Sandra, Maria, o Mari, Vanessa, o Cláudio, Ledina, a Lu, muito obrigado a vocês participando aqui com a gente no Facebook da 93 FM. Aqui ninguém fica em cima do muro, aqui vocês vão apertando até sair do muro. A pessoa subir no muro tem que sair do muro, e graças a Deus não tem ninguém no muro aqui não, graças a Deus. Vamos pra frente, gente, vamos pra frente, hein? Bom dia a todos do debate. Bom dia. Sempre às 11 horas estou ouvindo, só quando eu realmente não posso. Morro de rir com o JR Vargas. Bênção para nós. Eu aprendo muito com cada tema, e um dos temas que me chamou mais atenção foi do pastor. O pastor precisa de folga, o pastor precisa de férias. Isso é importante, eu aprendi muito com isso e com outros temas também. Sou Margarida de Costa Barros. Obrigado, Margarida. Bom dia, JR Vargas. Aqui quem fala é a Mara Cristina, da Rocinha, da igreja do pastor Jovão Rodrigues, tá? Há 3 anos atrás, quando eu ouvia falar sobre o debate, eu achava que vocês só falavam da vida dos outros, tinha o que fazer. Mas quando eu comecei a ouvir mesmo, eu vi que falava profundo ao nosso coração. E até então, 2 anos pra cá, só tem me abençoado. Espero que não só esse debate fale ao meu coração, mas todos os debates que for fruindo até a vinda de Cristo sobre a nossa vida. Que Jesus possa abençoar a vida de vocês, e vocês têm sido um grande canal.
e bênção de Jesus sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Jesus abençoe. Beijos para todos. Obrigado, minha querida ouvinte Mara. Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Gosto tanto de ouvir as pessoas. É tão bom ouvir os nossos ouvintes. Alguns deles contando: olha, essa era a minha impressão. Talvez algumas pessoas tenham tido uma impressão ruim num determinado dia, num determinado tempo, num determinado tema, e depois disseram assim: não vou ouvir mais. E aí começa a ouvir outra vez, e Deus vai ministrando e faz a obra dele. Por todas essas coisas, louvado seja o nome do Senhor. Olha, gente, é triste, é sofrido, é complicado, mas é a realidade. Ele estava voltando da igreja enquanto deixava filhos e netos em bairro da Zona Leste de São Paulo. Criminosos que chegaram em 3 motos o abordaram e o homem acabou morto. Essa matéria está nos jornais e o título é: Homem que voltava da igreja morto em tentativa de assalto em São Paulo. Nos comentários na internet, muita revolta, e a pergunta é: cadê Deus para salvar alguém que foi em busca dele? Muita gente pensa que o fato de servir e buscar a Deus torna a pessoa imune às adversidades da vida. Você conhece alguém que pensa e age assim? O que responder àqueles que questionam onde Deus está quando coisas ruins acontecem a pessoas boas? Jesus foi claro quando nos disse que no mundo teríamos aflições, mas que era preciso que mantivéssemos o bom ânimo porque ele venceu. Como manter a fé firme e o bom ânimo quando tudo parece desmoronar ao nosso redor e as pessoas ainda questionam onde está Deus? Debatedores. Eu penso que as pessoas, de um modo geral, elas lidam com a morte de uma ótica bem humana. Deus não tem problema com a morte. A morte foi vencida em Cristo, na cruz. Deus levar uma pessoa para si, uma pessoa que morre em Deus, na verdade essa pessoa está sendo salva para sempre. Uma pessoa que ela não é curada tem uma cobra câncer, e essa pessoa não é curada, na nossa perspectiva, essa pessoa acaba morrendo, Deus curou essa pessoa para sempre. A questão da morte é que é um problema humano, não é um problema para Deus, a morte. Na verdade, a morte é a porta de entrada para nós entrarmos na glória de Deus. O grande problema é o que a gente faz a partir da fé, porque a gente pensa que a fé, a nossa fé, é uma fé de proteção, quando na verdade a nossa fé deveria ser uma fé de oferta. A nossa fé deveria nos colocar em segurança em Deus, para que nós estivéssemos dispostos a ofertarmos tudo, inclusive a nossa vida. Morrer em Cristo é o maior prêmio que um cristão possa ter. E onde é que Deus estava? No mesmo lugar onde Deus estava quando Cristo estava sendo crucificado. Nós colocamos sobre a responsabilidade sobre Deus, quando na verdade muitas dessas responsabilidades são humanas. Por exemplo, a questão da fome na África. Por que Deus não resolve a questão da fome na África? Ora bolas, se nós formos estudar como a África foi repartida, nós vamos entender exatamente por que a fome na África. Porque a fome na África não foi um problema criado por Deus. A fome na África é um problema da gula, do mau caratismo do ser humano. JR, essa caminhada, né, no mundo, ela é muito dolorosa e muito complicada, porque a gente vai caminhando e vai desenvolvendo ao longo da vida a sensação de que tudo aquilo que a gente conquista é nosso, mas nada é nosso. Eu volto a dizer isso aqui: nada é nosso. A sua vida não é sua, o seu filho não é seu, a sua esposa não é sua, a sua casa não é sua, o seu carro não é seu. Tudo é de Deus. Amém. Tudo é dele. E o mesmo Deus que concede é o mesmo Deus que pode resolver tirar. Jó disse isso. Se eu não amaldiçoei Deus quando ele me deu coisas boas, por que eu vou fazer isso agora que o mal veio sobre a minha vida? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Gente, no Antigo Testamento, quem dá e quem tira é Deus. Esse negócio de que Deus dá e o diabo toma, isso é posicionamento teológico recente. Na Bíblia, quem dá e quem tira é Deus. É Deus que faz isso.
né? Foi Deus quem enviou o seu filho. Foi Deus que conduziu ele até a cruz e foi Deus quem tirou ele de lá. Então foi Deus que fez isso. Então a gente precisa, JR, é uma luta muito grande, assim, pelo menos para mim, pessoal. Lidar com o sofrimento, sabendo que Deus está usando o sofrimento para me aperfeiçoar, como diz a Bíblia, é muito difícil. Como é que eu tenho que lidar com isso? Primeiro, ser sincero, dizer, Deus, eu não entendo. Às vezes não concordo. Mas eu aceito. Porque eu tenho que negar a mim mesmo. Então eu aceito. Tá? Eu preciso manter a fé em alta, que é difícil, porque numa situação de adversidade eu preciso ter fé para continuar tendo a certeza de que existe aquilo que eu não vejo, de que eu vou receber aquilo que eu espero. Eu preciso ter esperança e eu preciso manter o amor a Deus, porque o amor que nós temos que ter a Deus, ele não pode depender da nossa condição, daquilo que a gente recebe ou daquilo que a gente perde. O nosso amor a Deus, ele tem que ser incondicional. A morte, ela é a maior certeza que se tem, né? Todo mundo sabe que um dia vai morrer. Ele está voltando da igreja e sofreu. Estevão estava pregando quando morreu. Então, a morte, ela existe para nós. Na terra, no céu, não existe morte, né? Para nós acaba, para Deus continua. Então, o crente sofre, o ímpio também sofre, todo mundo sofre, porque a morte faz parte da vida. Como que a gente vai partir, a gente não sabe, mas se a nossa vida está nas mãos do Senhor, a gente tem certeza da nossa salvação. Então, a gente não, é bom a gente não ficar nesses conflitos de saber por que acontece com o crente. Nós somos seres humanos, estamos na terra, somos passivos de qualquer coisa. No mundo teremos aflições. Jesus não nos isentou disso. Nos isentou disso, nem nos deu trouxe nenhuma ilusão para nós, né? É um assunto delicado, envolve mistérios aí que eu creio que um dia nós teremos assim uma convicção maior de porquê disso, mas eu me recolho ao princípio de que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, e ele é bom, ele é poderoso, ele tem suas permissões, ele tem os seus propósitos. E se a gente entrar por esse caminho, a gente não vai entender, por exemplo, a morte do David Wilkerson, um grande pastor, responsável aí pela evangelização de grande parte aí de Nova York, que morre num acidente de carro, de frente, com mais de 70 anos. Eu não vou entender o tiro que matou Martin Luther King, um pastor batista. Então, assim, eu preciso entender que Deus está no seu alto e sublime trono. Amém. Deus está dando a palavra final e que Ele está escrevendo a história. Nessas permissões que Ele dá, em tragédias como essa que Ele permite, Ele continua sendo Deus. Há uma canção que está muito em alta aí, que fala sobre isso. Deus é Deus, independente de todas essas questões. O reverendo Miles Monroe fazendo a obra do Senhor, o avião cai. Quer dizer, isso são fatalidades, fazem parte da vida, né? Assim, eu creio piamente que a fé ela não é para responder todas as perguntas. A fé é para nos manter em paz, apesar das perguntas. Nós... Na nossa caminhada, eu penso que um dos maiores equívocos é a gente partir em querer responder aquilo que não tem resposta. Na vida, nem sempre as respostas serão simples, sim e não. Mas a fé mantém o meu coração em paz, apesar de cada uma dessas perguntas que eu não sou capaz de responder. Há tempo, diz a Bíblia, para todo propósito. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Há tempo. Então, assim, a vida vai chegar e a morte vai chegar. Ninguém vem para esse mundo adiantado ou atrasado e ninguém sai dele adiantado ou atrasado. Há tempo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. A gente pega um texto desse e fica achando que a vida vai ser longa, né? Mas na realidade está dizendo o contrário. Está dizendo que, olha, nasceu... mas vai morrer. Você não tem tempo. Não tem tempo para perder.
Teve o dia da festa, vai ter o dia do pranto. A coisa mais triste foi a morte de Abel, né? Início de tudo, e Deus permitiu que a vida de uma pessoa tão querida fosse ceifada. Por que Deus permitiu? Mas isso não tira a responsabilidade dos nossos governantes. A violência urbana, ela perdeu totalmente o controle. Ontem eu vi uma reportagem de uma garotinha num brinquedinho de um restaurante levando um tiro. Então, assim, a gente não pode tirar, mesmo que a gente entenda que há mistérios de Deus, a permissão de Deus, a propósito, a gente não pode isentar que há uma responsabilidade sobre nós. O irmão citou a África aí, que você sabe que é uma bagunça na questão da corrupção que envolve aí os bastidores do governo. Então, assim, há necessidade de responsabilidade. Nossos governantes, a nossa municipalidade, o governo estadual, o governo federal, há uma responsabilidade. A gente precisa orar para que isso volte a um controle. Eu vejo, às vezes, a cidade do Rio de Janeiro meio que descontrolada. Nós precisamos interceder para que haja sabedoria para esses homens e seriedade para colocar essa casa em ordem outra vez. Minha gente, quando nós nos deparamos com a realidade de tristeza e sofrimento, em geral, nós procuramos explicações. E tem certas coisas que, por mais que a gente venha explicar e todo mundo tenta apresentar os pontos, as observações e as perspectivas diferentes, nós vamos sempre nos deparar com a realidade daquela pessoa que está ali. Qualquer pastor, qualquer crente que tenha estado ao lado de alguém que estava sofrendo por conta da violência, sabe o que é olhar nos olhos da pessoa, procurar as palavras, calar-se, abraçar a pessoa, e aquele abraço é um agente de consolação muito maior do que qualquer discurso. Há pessoas que numa hora como essa trazem palavras que na verdade não estão ajudando nada. E é muito importante a gente ouvir o que a gente ouviu, porque cada palavra que a gente acabou ouvindo e interagindo aqui trouxe para nós essa perspectiva de que somente a graça de Deus, o consolo do Espírito Santo sobre as nossas vidas, somente Ele pode nos deixar de pé numa hora de dor e sofrimento como essa hora. Temos orado aqui já há alguns anos pelos corações enlutados. Nós vamos orar por essa família, pedindo que Deus console e conforte. Vejo muita gente orando, e nós temos orado aqui, muita gente orando que Deus nos livre dos homens maus. E é uma frase que muita gente usa na sua oração, cada vez mais atual. Cada vez mais atual. Se a gente já não sabia o que aconteceria entre um caminho e outro, agora é que a gente não sabe mesmo. Nós precisamos cada vez mais da graça, da misericórdia e do amor do Senhor. Nem a vinheta quer andar mais. Ô, vinheta, você também, hein? Pelo amor de Deus, hein? JR, eu sou a Lucimar, sou de Rio das Pedras. E queria dizer para vocês que a importância do debate na minha vida é que há uns 2, 3 anos aí atrás eu estava no fundo do poço. E vocês do debate eu comecei a ouvir todos os dias, e com a unção do Espírito Santo, vocês pastores, com a palavra de vocês, me mostraram que Deus me ama, que Ele me ama muito, né? Me ensinaram muitas coisas e me fez perceber que a maldade está nesse mundo, que Deus não tem culpa de nada, que pelo contrário, que Ele é misericordioso conosco, que a maldade que está instalada nesse mundo. Que Deus abençoe vocês. Eu escuto vocês todos os dias, tá?
Muito obrigado, querida Lucimar, pela sua palavra, pelo seu carinho, pela sua audiência. Uma palavra muito apropriada para o tema de hoje também. Muito obrigado a você. Um grande abraço aos nossos queridos ouvintes nos acompanhando. Muita gente com a questão da bebida. A bebida é um tema que mexe muito com as pessoas. Aqueles que já lutaram contra ela e hoje têm dificuldade. Aqueles que têm um relacionamento muito próximo, muita intimidade, e aqueles que têm horror a isso e precisam andar longe disso em todas as esferas desse nível. A palavra de Deus nos traz aqui: ouve, filho meu, e ser sábio, guia retamente no caminho teu coração. Não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne. Ó os comilões de carne aí, ó. Ah, pastor, vou marcar um churrasco aí. Porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Tô lendo aqui Provérbios 23, 19 a 21. São vários outros textos que tratam sobre esse assunto. Né? Hein? Os excessos. Muito. Eu fiquei um pouquinho incomodada. Quando eu disse que aquele pastor que bebe um monte de latinha, né, de cerveja, e que ele vai pro púlpito e prega e o fogo cai, diga-se de passagem que esse fogo aí é o fogo estranho. É o fogo estranho. É a perspectiva exatamente que a Bíblia nos traz. Quer dizer, vai dizer sempre que entre os profetas existirão os falsos. Exatamente. No meio do trigo haverá joio. Não tem jeito. Isso está aí. Quem tira o joio do meio do trigo é Jesus Cristo. E quem vai julgar os falsos profetas é Jesus Cristo. Cabe a cada um de nós buscar viver de uma forma que agrade a Deus, né? Que é uma forma que quero viver para agradar a Deus. Então, outros textos mais falam sobre esse aspecto da bebida, que é uma temática muito pesada e muito apropriada. Amanhã a gente volta aqui pro último tema. Não dá tempo hoje, amanhã a gente continua aqui no nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores. Aqui muito obrigado ao pastor Hudson. Obrigado, pastor, um abraço. Obrigado, JR, obrigado aos debatedores, obrigado aos ouvintes. Quero mandar um abraço pro Júnior Melo, um amigão, tá aqui me acompanhando hoje. Mandar também um abraço para sua esposa, Fabiana, e para sua filhinha que ainda tá na barriga, Ana Clara, que Deus abençoe. E um forte abraço a todos. Pastora Leinha, obrigado. Leinha, parabéns por mais uma participação especialíssima no As Amigas de Sábado. Top. Gente, eu agradeço a Deus por estar aqui a esta mesa. Quero dizer que hoje à noite eu vou estar na ADVEC do Recreio com o pastor Christian. Vai ser uma noite maravilhosa a partir das 20 horas e você precisa ir lá porque vai ser uma noite especial. Um beijo no coração de todos, em nome de Jesus, amém. Reverendo Júnior, obrigado, um abraço, irmão. Obrigado, JR, um abraço a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Em breve a gente vai estar junto de novo. Bênção pura. Pastor Tássio Júnior, aquele abraço, irmão. Obrigado pelo carinho aí. Eu também deixo um abraço à minha família, minha esposa Ana Cláudia, meu bebezinho que está em casa e meu filhão Nicolas, meu primogênito que veio comigo de 6 anos. Olha aí, top. Um abraço a todos. Maravilha. Nós vamos orar juntos, pedir o pastor Tássio para orar conosco, vamos orar pelos temas que nós conversamos hoje aqui, vamos orar pelas pessoas que têm dúvida, né? Quanto à sua vida profissional, pessoas que estão colocadas numa área que dizem assim: olha, eu não estou me sentindo bem, meu coração não está em paz, e precisam de uma direção de Deus, né? Fechar essa porta, abrir outra porta, esperar um pouco, organizar a vida. São direções que Deus nos traz para que a gente haja da maneira correta e adequada. Vamos orar também pelas pessoas que têm perguntas, né? Por que Deus permitiu isso? Como nesse caso que nós discutimos hoje aqui, e precisam daquele que é o consolo do Espírito Santo. Nós vamos orar pelo consolo aos corações enlutados, como vamos orar também por aqueles que precisam de cura. Temos orado diariamente, temos testemunhos dos nossos ouvintes, temos ouvido aqui sobre esse assunto. Vamos orar hoje também pelo Elias, está internado, o ouvinte pede, e nós vamos orar pedindo a misericórdia do Senhor e a graça dele. E vamos orar pelo nosso povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai, aqui estamos diante da sua presença. Eu começo, Senhor, a minha oração, a minha intercessão, apresentando todos os enfermos. Aqui está, Senhor, o nome do Elias, este ouvinte amado. Eu quero pedir que o Senhor encontre, Pai, onde estiver, meu Pai, esse moço e aquele ouvinte, Senhor, que não está se sentindo bem. Nós queremos pedir que a sua cura, o bálsamo de Gileade, seja jorrado
sobre cada um dos nossos ouvintes, Senhor. Sabemos que Tu tens o poder de restaurar qualquer enfermidade e que para o Senhor não há nada impossível. Eu quero Te pedir, meu Deus, pela igreja brasileira, Pai. Quero Te pedir, meu Senhor, que a nossa mente, conforme o Martim Lutero citou, Pai, volte a ser cativa da Sua palavra, que haja obediência no meio do Seu povo, que haja sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo e atender, Pai, quando estamos caminhando, Pai, por veredas que não lhe agradam, Senhor. Ajude a igreja brasileira, Pai, ajude-nos a nos convertermos diariamente à Tua palavra. Espírito Santo, eu quero Te pedir, meu Deus, pela nossa cidade, pelo Rio de Janeiro, pela violência, Senhor, que se alastra, Senhor, aqui por todos os cantos. Não há mais um espaço no Rio de Janeiro que possa se dizer, Senhor, que está seguro. A violência está em todos os cantos, a maldade humana está em todos os cantos. Nós Te pedimos, socorre a nossa cidade, socorre a nossa nação, Senhor, socorre o nosso povo, Pai, que os nossos governantes tenham a consciência, Pai, de legislar, Senhor, de maneira honesta, de maneira verdadeira, Pai, conforme o Seu desejo, conforme o Seu querer. Eu Te peço, meu Deus, por todos aqueles que acompanharam esse debate, e se há alguma dúvida, Senhor, alguma pergunta, que o Teu Espírito, Senhor, possa falar aos corações esta tarde. Nós Te pedimos isso, crendo no Teu milagre, crendo na Tua intervenção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.